Nesse vídeo eu vou trazer para vocês top 5 ações de setores perenes que deverão pagar mais dividendos que a Selic no ano de 2023. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E antes de prosseguir com essa listagem, precisamos alertar que aqui são projeções. Sempre quando trabalhamos com projeções envolvendo números, ou seja, estamos tentando fazer estimativas do futuro, necessariamente a nossa previsão está errada. Por que está errada? Porque estamos tratando do futuro, o futuro é incerto, tudo que conseguimos fazer são aproximações. O ponto aqui não é cravar ou acertar com exatidão, o ponto aqui é se aproximar. Por isso estudamos, por isso fazemos valuation e por isso no final das contas analisamos as empresas nas quais nós estamos investindo nosso dinheiro ou aquelas que estamos querendo investir. Mais um detalhe, é óbvio que aqui eu vou me utilizar do indicador Dividend Yield para fazer o comparativo com a taxa Selic. É claro que o Dividend Yield não é o indicador mais adequado para fazer comparação com a taxa Selic. Por quê? Primeiro, porque a Selic trata da renda fixa, o Dividend Yield trata da renda variável. Segundo, que o Dividend Yield ele se refere ao preço que você paga por uma ação. Então, a depender do preço, seu Dividend Yield vai ser menor ou maior que a Selic. Então, vamos considerar os preços atuais das ações. Além do mais, quando tratamos de dividendos, estamos falando de payout, que é a percentagem do lucro da empresa que vai para os acionistas. Essa percentagem raramente é de 100%, para fazer um comparativo com a Selic, que seria os juros de 100% que remuneram a renda fixa. Ainda mais um detalhe, a taxa Selic hoje está em 13,75%. Então significa que as ações desse vídeo terão um dividend yield superior a 13,75%? Nem todas. Então por que eu trouxe essas empresas aqui no vídeo? Porque de nada adianta olhar para o valor bruto da Selic. Vocês sabem que a tributação da renda fixa no país é bem pesada e é daqui de 22,5% de imposto de renda. Portanto, o certo então é eu descontar dos 13,75% esse imposto de renda pesada da renda fixa. Ou seja, eu preciso tirar 3,10% do total dessa taxa. Portanto, a taxa líquida é de 10,65%. E é isso que interessa, afinal o Dividend Yield leva em conta o dividendo líquido pago, que é isento de imposto de renda, ainda no país. A nossa lista será em ordem decrescente, do menor Dividend Yield projetivo para o maior. E a quinta ação da nossa lista é a Taesa, com código em bolsa TAEE11. Aqui só vou trazer as mais líquidas. Primeiro ponto, nunca olhe isoladamente esse Dividend Yield que aparece aqui para você na tela. Por quê? Vamos lembrar o que é o Dividend Yield? Está aqui, são os proventos pagos no período de 12 meses. Então estamos levando em conta os últimos 12 meses e aí você divide pelo preço atual da ação, que está em R$ 35. Então o Dividend Yield sempre olha o passado. Vamos tentar fazer aqui uma projeção de Dividend Yield. E veja só, a Taesa recentemente anunciou aqui um aviso aos acionistas de um dividendo que, embora se refira ao exercício de 2022, está sendo pago em 2023. O dinheiro foi anunciado em 2023 para ser pago em 2023, então eu vou considerar como um dividendo deste ano de 2023. Em relação às units, 1,33 por ação. 1,33 por ação dividido por R$ 35 dá um yield de 3,8. A Taesa anuncia dividendos de forma trimestral. Só para você ter uma ideia, no ano de 2022 ela anunciou e pagou aqui um em maio, agosto, novembro. Então você pode esperar pelo menos mais 2 anúncios em 2023. Se cada um te remunerar essa taxa algo próximo, aí vamos colocar 3,3%, você chega aí um yield de 10,4, 10,5, ou seja, um dividend yield páreo com a Selic líquida. E vale ressaltar o seguinte, algo que me reforça a pensar que Taesa, mesmo com um ano em que se espera maiores investimentos e maiores retenções de valores dentro das empresas do setor de transmissão, se você pegar aqui e realizar uma média ou uma mediana do dividend yield pago pela Taesa desde 2009, você vai perceber que sempre supera 10,5, 10,6, se aproximando de 11%. E é importante ressaltar o seguinte, o que para mim faz com que a Taesa me remunere mais do que a Selic. Eu estou considerando aqui um preço de R$ 35, mas veja só, esse 1,33 com meu preço médio de R$ 30, dá um yield de 4,4. Então se eu somar 4,4 mais 3,3 mais 3,3, chegamos a um yield de 11%.
vamos ser conservadores e colocarmos ali 10,7% de yield. DI projetivo de 10,7%, superando um pouco ou ficando páreo com a Selic líquida. Valendo lembrar o seguinte, quando eu pego 10,65% de Selic líquida, eu estou considerando que você está investindo diretamente na remuneração da Selic, mas muitas vezes você está pegando como parâmetro de remuneração o CDI, aí eu teria que tirar 0,10 aqui, ficaria 10,55, já que o CDI é 13,65%, sempre 0,10 abaixo da Selic, o que reforçaria ainda mais a nossa listagem. A quarta ação da nossa lista é o Banco do Brasil, BBAS 3. Banco do Brasil, Banco Centenário, é estatal, mas paga excelentes dividendos, é uma das preferidas da carteira previdenciária do Barsi, está aqui com dividend yield de 11,83 de novo, esqueça isso aqui. O Banco do Brasil, para esse ano, ele projetou o seu lucro entre 30 a 32 bilhões de reais. Vamos considerar aqui 31 bi no meio desse caminho, 31 bilhões. Se eu dividir esse lucro pelo número de ações do Banco do Brasil, que é de 2,8 bi, chegamos a um lucro por ação, ou seja, um LPA, de R$ 10,81. Se nós aplicarmos o payout de 40%, que é o payout hoje do Banco do Brasil e ele não foi alterado ainda, chegamos a R$ 4,32 por ação. E o preço médio do Banco do Brasil também é R$ 30, ou seja, um dividend yield de 14,4, 14,5. Então suponhamos que no governo Lula haja uma queda no lucro do Banco do Brasil. Vamos supor que saia dessa faixa aqui e caia para essa faixa aqui. Vamos pegar o mínimo de 27 bilhões no ano de 2023. A gente divide pelo número de papéis, dá 9,42 por ação e aplica o payout de 40%. Chegamos a 3,76 por ação. Se você dividir por um preço médio como o meu de R$ 30, um yield de 12,56. Mas um preço médio aí atual de 35, você chega a um yield de 10,75%. A plataforma AGF+, por sua vez, prevê aí 4,60 por ação. Acho dificílimo, porque se isso acontecesse, o que significa aqui? 4,60 dividido por 35, um yield de 13,14%. Pode acontecer? Até pode, mas vamos ser conservadores, vamos colocar então um yield de 10,75%. A terceira ação dessa lista é a ENDE, com código em bolsa EGE3. A ENDE, entre as empresas desse vídeo, é a que tem o PL mais alto, superior à média do Ibovespa, inclusive, que é de 10. Não é uma empresa, então, que negocia múltiplos descontados, mas está no setor perene, que é o setor elétrico. É uma das melhores elétricas da bolsa e é uma empresa que tem um payout ali superior a 90%, ou seja, ela distribui 90% pelo menos de todo o seu lucro líquido, e é uma companhia que está com uma projeção de dividendo bem alta para o ano de 2023, entre casas de análises, corretoras e até a plataforma AGF+, aqui, que prevê um yield projetado de R$ 4,02 por ação, sendo que dentro da plataforma AGF+, há uma projeção de quase 11% de dividend yield. Então, se a gente pegar a cotação média de R$ 37 e esse dividendo por ação projetado de R$ 4,02, a gente chega a um yield de 10,86. E várias casas de análise estão confirmando esse dividend yield para 2023, desde que você compre nessas cotações aqui, porque se a ação acabar subindo, chegando a mais de R$ 40, aí o yield não vai ser desse tamanho. Veja só, R$ 4,02 a uma cotação média de 40 seria 10%. Então o mínimo aí que se prevê é 10%, mas como vocês viram, 10,9% aproximadamente. Sendo que a ENDE, vale ressaltar, tem uma recorrência de dividendos muito interessante, como eu falei para vocês, é um payout bem grande, então é uma companhia para compor uma carteira previdenciária. Só cuidado com o preço. Eu particularmente entendo que a ENDE nessas cotações está um pouco cara. Até porque, se ela negocia um PL superior a 15 vezes lucro, pelo indicador PEG Ratio, que eu gosto muito do Peter Lynch, ela só cresce em receitas e lucros muito pouco, então é uma empresa já de crescimento lento para médio. Então aqui, se tivesse um PL abaixo de 15, 13, 14, o ideal se fosse ali pelo menos de 10, aí você poderia dizer que a empresa estaria num bom preço. Mas enfim, com um dividendo alto desse, é provável que ela acabe subindo em 2023 pelo efeito clientela das empresas pagadoras de dividendos. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimentos. Na segunda posição dessa listagem, temos a Bradespar, com ações preferenciais e ordinárias. Vou colocar aqui apenas as preferenciais, que são as mais líquidas. E vamos lá, de novo, esqueça esse dividend yield que está aqui, a companhia hoje está barata, mas por que se projeta um dividend yield tão elevado para a Bradespar? Isso ocorre porque se projeta uma alta na demanda, na produção e no preço do minério de ferro
para 2023 da ordem de 30%, impactando positivamente no faturamento dessas empresas. E a Bradespar investe apenas em Vale. E veja como o mercado já está projetando uma alta no preço do minério de ferro. Nos últimos 6 meses, a companhia, no caso a Bradespar, disparou 18% e a Vale quase 20%, ficando novamente acima dos R$90. Então você percebe aqui que desde novembro a Vale subiu 37%, o mercado já projeta isso. E a Bradespar acompanha porque ela só tem Vale na carteira. E aí, como a Bradespar também possui um payout aí altíssimo de 80% a 90%, a companhia vai destravar excelentes dividendos, assim como a própria Vale. A Bradespar é uma ação que eu tenho na minha carteira e o que projeta aí a plataforma AGF+, é um yield de 13% aproximadamente. Isso para as preferenciais e até 15% para as ordinárias. O dividend yield médio da Bradespar é de 20%. Veja que os dividendos pagos 2021 foi excepcional, não dá para considerar. 2022 foi de R$ 3,10 por ação. Podemos esperar um dividendo maior porque é esperado uma produção maior para o ano de 2023. Então podemos esperar aí um DPA, um dividendo por ação projetivo, superior a R$ 4,00. Vamos ser conservadores e colocar R$ 4,00. Se pagou R$ 3,10 quando o preço estava baixo, imagina agora com essa alta que podemos esperar, principalmente com a retomada das vendas para a China. Então R$ 4,00 dividido aqui por um preço médio de 30, você tem um yield de 13%. Então, no mínimo 13% aí você pode esperar em Bradespar para o ano de 2023. E por fim, a primeira ação da nossa lista é a Petrobras, Petri 4, as mais líquidas. Aí você vai me encontrar por mais Luan, Petrobras agora está sob o governo Lula. O Lula já declarou que vai realizar muito mais investimentos, não tendo dinheiro ali para distribuir tanto a título de proventos. Isso é verdade, contudo, a Petrobras, nessas cotações, está entregando um dividend yield dos últimos 12 meses de 70%. Esse dividend yield esquece, completamente fora da realidade. Ele vai desabar, só que ele não vai desabar tão rápido assim em apenas um ano. Então esse dividend yield é provável que ele caia para 20% e, sendo bem conservador, 15% em 2023, se você comprar nessas cotações aqui. E já foi declarado pelo governo que no momento eles não vão mexer na política de preços da Petrobras, diminuindo o seu lucro, de tal modo que, ao menos em 2023, o governo parece ter recuado desse assunto, porque eles sabem que pode gerar uma crise de abastecimento de combustíveis muito alta aqui no Brasil. Portanto, eu estimo aí com tranquilidade 15% de dividend yield em Petrobras. Várias casas de análise já estão estimando ela como a campeã de 2023, mesmo com o atual governo. Tem gente inclusive exagerando, estimando um yield aí até superior a 60%, loucura. Tem casas de análise estimando 20%, eu estimo 15%, sendo conservador aqui. Então temos aí Petrobras como provável campeã de novo em 2023. Existe ainda outra empresa do setor elétrico que provavelmente vai pagar um dividendo enorme, que é a Energias do Brasil. Não coloquei nessa lista porque em relação a Energias do Brasil ainda tem as minhas dúvidas. Ela já anunciou um provento ali que provavelmente será pago em abril da ordem de 4% de dividend yield. Se anunciar mais um provento grandão, como anunciou aqui em 2022, em que anunciou apenas 78 centavos de JCP num primeiro momento e depois anunciou mais 1,40, aí você pode esperar realmente um dividend yield elevado. Imagina só, se ela anunciar mais 1,50, por exemplo, de dividend yield numa cotação média de compra de R$20, isso dá 7,5%. Mais os 4% que já anunciou, ultrapassa 11%. Então pode ser também uma empresa que vai pagar um dividend yield maior que a Selic líquida. E se você quiser se aprofundar ainda mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem acesso à nossa carteira do 0 aos 100 mil, onde eu mostro como montar do zero uma carteira de dividendos, aulas sobre small caps, aqui sobre a Simpar, aulas sobre indicadores da análise fundamentalista, preço ao valor patrimonial, margem líquida, margem financeira, EV/EBIT, o ROI, como investir no exterior, indicador PL, como fazer a gestão de risco da sua carteira, indicador PEG-Ratio e também lives exclusivas comigo, podendo cancelar a qualquer momento, associado Mirai. Mas já vai deixando aqui nos comentários quais das empresas desse vídeo você possui em carteira ou pretende inserir. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!